Bom dia, querido missionário, querida missionária. Nós estamos hoje para mais um conteúdo da nossa escola missionária, né? Bênção, aqui você vai encontrar uma formação completa para você ser um missionário de excelência. E como já falei antes, para ser um missionário de excelência, precisamos buscar o equilíbrio na nossa vida, né? Precisamos encontrar o equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, precisamos encontrar o equilíbrio, paz na nossa família, né, nos nossos negócios, enfim, você precisa ter uma vida equilibrada, né. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre as nossas emoções, né, um pouco da nossa mente, entender como funciona um pouco o funcionamento do nosso cérebro, né. Então precisamos estar atentos a todos os sinais que nós acabamos de ver em algumas aulas passadas e você também irá continuar aprendendo daqui para frente. Lembrando que hoje, o assunto é um assunto muito importante e semana que vem teremos a professora Júlia aqui junto conosco falando sobre finanças, né, teremos 3 aulas seguidas com ela, né, 3 semanas seguidas. Vai ser uma bênção em nome de Jesus, né. Então, vamos para o nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental. É importante que a gente preste atenção nesse ponto, crucial da nossa vida, né, saúde mental. Se você não tiver uma boa saúde mental, as coisas ficam mais difíceis para você, né. Ansiedade bate na porta, preocupações e você não consegue se concentrar, às vezes, estando com a mente ali sobrecarregada, né. Então precisamos estar atentos a esses sinais. E separamos aqui alguns pontos importantíssimos, importantíssimo para que você tenha ali uma saúde mental muito melhor. O primeiro ponto é a positividade. Você precisa pensar positivo. Você precisa dessa de ter essa vontade de que dê certo as coisas na sua vida. Você precisa que essa positividade seja uma realidade na sua vida, as coisas dê certo. Eh, uma coisa é certa, se você pensar que não vai dar certo, a probabilidade disso acontecer é grande. Mas se você pensar positivo e o que você vai fazer vai dar certo, a porcentagem de isso dar super certo é grande demais. Então você precisa pensar positivo. Você precisa também ser uma pessoa generosa. A generosidade, ela é como um acalento para a nossa mente. Você quer ver? Quantas vezes você ajudou as pessoas e você se sentiu tão bem? Teu dia foi melhor, tua semana foi melhor, talvez até o teu mês ali foi melhor. Então, quando ajudamos as pessoas, nós nos sentimos ajudados também, porque aquele sentimento de alegria, de paz, o sentimento de poder trazer, eh, sorriso, trazer alegria para a vida de alguém é contagiante. Quando você ajuda alguém e recebe aquele sorriso de volta, ou então "muito obrigado", ou então uma pessoa que fala: "Nossa, eu estava precisando tanto disso e você me ajudou. Você foi um instrumento de Deus. Você foi usado por Deus para vir me trazer isso". E pode ser um alimento, uma roupa, um dinheiro, e também uma palavra de afeto, um abraço, né, então seja generoso. Terceiro ponto, tenha mais empatia com as pessoas. Não viva como se todos tivessem que ser como você. Talvez você seja alguém muito acelerado, alguém um exemplo muito inteligente, e você vai querer que as pessoas correspondam do mesmo jeito.
Nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai ter, um raciocínio rápido, se você, um exemplo, busca isso. Nem todo mundo vai pensar como você. As pessoas têm seu jeito de pensar, seu jeito de ser, seu jeito de viver. Quantas vezes você não olhou para um estilo de vida e pensou assim: "Meu Deus, como alguém consegue viver desse jeito? Como alguém consegue escolher viver desse jeito? Que estilo de vida maluco, que loucura, como pode?". Mas para você tá esse pensamento de: "Nossa, isso não é bom, não presta", mas para a pessoa lá, ela tá feliz do jeito que ela escolheu viver. Então, as pessoas são diferentes, precisamos ter empatia com as pessoas. Outro dia um senhor disse: "E se entrasse", acho que foi um vídeo que eu vi, não lembro, "se entrasse hoje aqui na igreja um homossexual, todo um travesti fantasiado de mulher e tudo, e como é que a igreja iria atender essa pessoa? Como é que como que a igreja iria reagir?". Então precisamos ter empatia, precisamos receber as pessoas nas nossas igrejas da melhor maneira possível, independente se você não concorda com o estilo de vida que ela escolheu viver. Nosso papel é ter empatia, ser generoso, tratar bem, cuidar dessas pessoas para que elas se sintam bem no nosso meio, né. Então, esse é o terceiro ponto, tenha empatia. Se você tiver empatia com as pessoas, você vai viver uma vida mais leve. Mas se você não tiver empatia com as pessoas, você vai o tempo todo estar em processo de julgamento. "Ah, eu estou falando e a pessoa não está entendendo. Eu estou explicando e a pessoa não está entendendo. Eu falo, vai entender daqui 1 minuto, daqui 30 segundos", a pessoa não tem raciocínio lógico. Então, eh, não perca seu tempo com isso. Tenha empatia, fique tranquilo, fique calmo. Cada um no seu tempo, cada um com as suas escolhas. Quarto ponto, uma vida de gratidão. Seja grato. Ah, meu amigo, aquela pessoa que acorda com alegria, mesmo sabendo que o dia vai ser corrido, mesmo sabendo que o dia vai ter muitos problemas, mas ela acorda com alegria todos os dias, com felicidade. "Ah, hoje vai ser corrido, mas eu estou alegre. Ah, eu não estou bem de saúde, estou em um tratamento, mas eu tenho que pensar positivo, eu tenho que ser uma pessoa grata, porque isso vai ser bom para mim, a minha mente vai ficar mais saudável". Ah, meus irmãos, a a ciência já explica, a psicologia já explica isso, de que o pensamento positivo, de o pensamento de gratidão, ser uma pessoa grata, faz muito bem para a saúde. Agora aquela pessoa rancorosa, pessoa que não consegue ser grata pela vida, por tudo que Deus deu a ela, ela acaba atraindo mais doença para si. Você que é do distrito de Colinas, sabe dessa historinha que eu vou contar aqui. Colinas não, Divinópolis. Colinas também, né. Digamos que eu tenho US$ 1.000.000 para dar para você, e eu dissesse assim: "Olha, passa o Pix que vai cair agora na sua conta". Poxa, você ia dizer: "Agora, pegue aí meu Pix, mande, mande, mande esse dinheiro, tô precisando". Todo mundo ia querer, todos. Mas e se de repente eu falasse assim: "Tá, eu vou passar o Pix agora, mas amanhã você precisa amanhecer morto". Ninguém ia querer, ninguém ia querer US$ 1.000.000. E mesmo que eu oferecesse US$ 10.000.000, ninguém ia querer, porque o que adianta ter dinheiro na conta e depois morrer e não poder usar nada, e ainda perco minha vida por nada, melhor ficar vivo aqui do jeito que eu tô mesmo. Ninguém iria querer esse dinheiro. Então, se você não aceita US$ 1.000.000, 10.000.000 ou não importa a quantia que seja, para morrer, então você automaticamente está dizendo que a vida vale mais do que qualquer quantia. Então, se a vida vale mais do que qualquer quantia de dinheiro,
Por que que nós acordamos, às vezes, com um sentimento de ingratidão, chateado, triste, porque o nosso dia anterior foi ruim? Amigo, não importa o que você passou no dia anterior, o dia seguinte é um novo dia, entendeu? E se você abrir os olhos no dia seguinte, é porque Deus te deu mais um dia de vida para ser grato, para ser positivo, para ter generosidade na tua vida, para ter empatia com as pessoas, para ser uma pessoa grata, para falar do amor de Deus às pessoas. Então, se nem o dinheiro do mundo vale, você estar vivo, porque estar vivo vale mais do que qualquer dinheiro, então, irmão, você todos os dias ganha a maior bênção que Deus pode te dar aqui nessa terra diariamente. Estar vivo, ter saúde, estar com a tua família, sabe. Então você precisa entender esses 4 pontos importantes para a tua saúde mental. Você precisa ser positivo. Chega de ser pessimista, chega de pessoas que estão aí e, sabe, atrapalhando, pensando errado, nunca vai dar certo e de fato não dá certo nada. Então, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que tem empatia com as pessoas e entende que todo mundo é diferente, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seu jeito de viver, cada um tem suas escolhas, por mais que sejam escolhas que não condizem com a palavra de Deus, mas é a escolha dela, precisa ser respeitada. Então, por último, você precisa ser uma pessoa grata, uma pessoa que exala gratidão. Vamos falar um pouco também sobre inteligência emocional, né? É muito importante esse tema. Eu separei alguns pontos aqui, lembrando que eu falei no início para você que seria um básico sobre inteligência emocional, um básico sobre como funciona um pouco o nosso cérebro, né? Então, vamos falar sobre inteligência emocional. Primeiro ponto, autoconsciência. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela tem autoconsciência das coisas que acontecem na sua vida. Você quer ver uma pessoa que não tem consciência sobre sua vida? É aquela pessoa que culpa todo mundo pelos erros dela. Já conheceu alguém assim? Ou então talvez você seja assim? Eu vou dizer uma coisa, na minha juventude, eu por muito tempo fui desse jeito. Tudo era culpa dos outros, eu não era o culpado. E, sabe, se acontece na tua vida, amigo, você é o responsável. Se deu certo, você é o responsável. Se deu errado, você é o responsável. "Ah, mas eu fui induzido". Tá, você foi induzido, mas você escolheu ou você foi obrigado? Agora, se você foi obrigado, aí você não é o responsável. Se tentaram sabotar a tua vida, aí você não é o responsável. Né, no trabalho, alguém passou a perna em você, na escola, alguém foi desonesto com você, tudo bem, situações como essas, você não é o responsável. Mas se você pôde escolher, se você decidiu, se você fez, você é o responsável. Então, precisamos ter essa autoconsciência das coisas, né. Segundo ponto, autogestão. Você precisa ter essa autogestão da sua vida. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. E olha que eu estou falando aqui, para que você entenda que você tem essa gestão da sua vida, ou seja, você precisa organizar as coisas. Chega de fazer as coisas de qualquer jeito, sem ter uma planilha, sem ter um processo de vida, um processo de escolha. Você precisa ter essa autogestão. Se você não tem autogestão, como que você está gerenciando a sua vida? Hã? Como que você está gerenciando? Então você precisa ter essa autogestão, sabe? Separar um dia, como falamos na aula passada, né? Separar um dia, o dia melhor para isso é o domingo. Geralmente de domingo todo mundo está mais tranquilo. Fazer ali anotações sobre o que vai acontecer na sua semana.
colocar tudo num papelzinho. Às vezes deixamos de fazer coisas importantes porque não lembramos durante a semana. E quando passa daqui um tempo, você olha: "Poxa vida, eu não fiz isso". Mas sabe por que você não fez? Porque você não se organizou. Se você tivesse feito a sua listinha da semana, uma vida organizada, tanto na tua vida pessoal quanto profissional, você alcançaria melhores resultados. Então precisamos ter essa autogestão, esse, esse processo, precisamos ter processo na nossa vida, né, para que possamos saber o início, o meio e o fim de como vai acontecer as coisas. Claro que imprevistos acontecem, mas se você tem autogestão da sua vida pessoal e profissional, você, vai chegar mais longe. Isso é fato. Precisamos ter uma consciência social. Meus irmãos, eh, precisamos entender que nós estamos nesse mundo para servir. Nós estamos nesse mundo para servir. Jesus, quando veio a essa terra, ele foi servo. Ele ajudou, ele capacitou, ele ensinou, sabe? Então, precisamos ter essa autoconsciência social. As pessoas aí fora precisam de ajuda, algumas pessoas, algumas famílias. E se Deus te deu condição de ajudar, condição emocional, condição financeira, ajude, não importa como que seja, mas ajude. Tenha essa consciência social de que você precisa ajudar as pessoas. Lembrando que consciência social não é só falar de alimentos e objetos, dinheiro, não é só isso. Você tirar tempo para fazer visita, você tirar tempo para orar, tirar tempo para ouvir as pessoas, e se elas precisarem ou perguntarem bons conselhos. Por que que eu estou falando elas perguntarem? Porque quando você dá um conselho para quem não te pede, geralmente ele é esquecido, é deixado de lado. Ou então a pessoa até fica chateada. "Rapaz, quem que esse cara pensa que é para vir me dar conselho aqui? Não perguntei nada. Ela se metendo na minha vida". Tem pessoa que fala na frente, mas a maioria depois fica pensando isso. "Rapaz, mas que pensamento, que não sei o quê". É igual alguém quando vem assim: "Pastor, tem um fulano de tal ali que tá precisando de uns conselhos para isso, para aquilo". Eu não vou atrás dessa pessoa. Eu falo o seguinte: a pessoa está precisando de conselho, pede para ela me procurar, pede para ela vir até mim, que eu estou aqui de braços abertos para recebê-la, para ouvir, conversar e dar bons conselhos. Mas eu preciso que a pessoa venha até mim, ou então mande uma mensagem no WhatsApp: "Pastor, eu gostaria de conversar com o senhor". Aí sim, ela está me dando a abertura para poder falar com ela e dar conselhos a ela. Agora dar conselho para quem não quer ouvir, às vezes é difícil. Então não esqueça, precisamos ter essa consciência social de que precisamos ajudar as pessoas para que o mundo seja um lugar melhor, para que as pessoas sejam melhores a cada dia. Quarto ponto, gestão de relacionamentos. Meus irmãos, por muito tempo na minha vida eu não tive gestão de relacionamento. Quem se aproximava de mim passava a ser meu amigo ou alguém que poderia me prejudicar, né. Precisamos ter essa gestão de relacionamentos. Você já ouviu algum profissional dizendo assim: "Você é a soma das 5 pessoas que estão ao seu redor"? Faz muito sentido. E eu vou te falar aqui algo muito importante sobre isso. Perceba que, às vezes, de tanto você conviver com alguém, você fica parecido com ela. Se ela é uma pessoa que você olha e diz: "Pô, essa pessoa é legal", ou então essa pessoa é inteligente, ou então você admira quem a pessoa é, inconscientemente, daqui a pouco você está parecido com ela. Às vezes até a sua risada muda, e eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer.
um amigo que tinha uma risada bem bem bacana, bem interessante, e daqui a pouco alguns amigos do nosso grupo estavam rindo parecido com ele. Então, você é a soma das pessoas que estão ao seu redor, de pelo menos das 5 pessoas. Se você está próximo de quem não gosta de ler, você dificilmente vai desenvolver isso, a não ser que você já faça. Mas se você de tanto se aproximar de quem não gosta de ler, comentar sobre o que lê, sabe, expandir seu conhecimento, você daqui a pouco perde esse interesse. Se você fica perto de pessoas que gostam muito de filme e novela, e essas pessoas quando vão conversar só conversam sobre filme e novela, daqui a pouco você também está assistindo muito filme e muita novela. Daqui a pouco você já virou comentarista dessas coisas que não vai acrescentar uma agulha na tua vida. Então, se você se acompanha de pessoas que bebem, "Ah não, eu estou lá no meio deles, mas eu não bebo não". A probabilidade de daqui um tempo você esteja bebendo também. Então, você se parece muito com as pessoas que estão ao seu redor. Então, para que você não adquira maus hábitos, para que você não tenha um estilo de vida que não condiz com aquele que você escolheu, ou com o estilo de vida cristão, você precisa ter essa gestão de relacionamentos, entendeu? Estar perto de pessoas que querem crescer na vida, estar perto de pessoas que gostam de estar na presença do Senhor, estar perto de pessoas que gostam de ler, estar perto de pessoas que respeitam outras pessoas, estar perto de pessoas que sabe, pessoas boas, pessoas que vão acrescentar algo na tua vida. Então, tem essa gestão de relacionamentos. Agora, uma coisa é certa: existe o amigo e existe o colega, né. Então, nem todo mundo deve ser seu amigo, mas você ali é conhecido de uma grande quantidade de pessoas, mas que você não tem uma relação mais próxima com a maioria, mas sim com poucos. Então, conhecer as pessoas é uma coisa, relacionamento mais próximo é outra. Então você precisa ter essa gestão de relacionamento. Um outro ponto importante sobre a gestão de relacionamento é aprender a dizer não. Por muito tempo na minha vida, eu não sabia dizer não para as pessoas. E quantas vezes eu não me dei mal? Quantas vezes eu não fui feliz dizendo sim para alguém? Não, sim, pode contar comigo, vai dar. Eu vou lá, mas não queria estar ali. Eu queria estar em outro lugar. Então, aprenda a dizer não para as pessoas também. Agora, esse não, não é dizer: "Ah, então a partir de hoje eu vou dizer não para todo mundo e para tudo". Não, não é isso. Mas você precisa ter esse equilíbrio. Se você um exemplo, quando é uma hora de dizer não? Quando você não tem interesse naquilo, ou quando você, se for ajudar a pessoa, vai ser prejudicado, porque um exemplo, você sentou com sua esposa e disse assim: "Olha, no mês tal, dia tal, nós vamos ter esse dia aqui para a família, nós vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa". Aí tá ok. Aí alguém muito importante também, mas sem ser tua família, muito importante na questão, assim, de um grande amigo, algo do tipo, falou: "Olha, nós vamos para tal lugar ali com um grupo de amigos, e a gente queria que você fosse, mas só que você já marcou com a sua família". Aí você vai dizer: "Não, não, pode deixar, eu vou, beleza". Aí você agora vai desmarcar com a família, a esposa vai ficar triste, os filhos vão ficar tristes, só porque você não queria dizer não para um amigo. Então você está entendendo o que que é o não? É para coisas que vão te atrasar, vão te atrapalhar, tá bom? Vamos lá. Na verdade, é tudo aquilo que você julgar que você não quer ou precisa fazer, ok? Agora vamos entender um pouco mais sobre o nosso cérebro, né? Nós, de forma básica, irmãos, isso aqui é o básico do básico sobre o nosso cérebro. Então, nós temos o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, nós temos aqui as linguagens, o raciocínio lógico, o pensamento analítico, sequência, sequencial e temporal, lógica e linear. Ou seja,
é aquela parte do cérebro que pensa, sabe, toma as decisões bem tomadas, com calma. É a parte do cérebro que você faz cálculos matemáticos. Então é aquela parte que você pensa e transmite, ok? É o raciocínio lógico, ok? Nós temos o lado direito, que já faz parte da visualização, da imaginação, do emocional, da criatividade, da intuição, raciocínio espacial, música e ritmo. Ou seja, é o consciente e o subconsciente, lado esquerdo e lado direito. Como que funciona cada um? Vamos lá, vamos de forma prática entender como que funciona o lado esquerdo. Quando você faz cálculos matemáticos, né? Ou quando você assiste um filme e esse lado do teu cérebro, ele entende que você está assistindo um filme, que aquilo não é uma realidade, e ele sabe que é um filme, é um personagem, ok? E o lado direito, como que ele funciona? O lado direito, ele se encaixa muito com aquela frase, eu tenho certeza que você já ouviu, que fala mais ou menos assim, é, os olhos são as janelas da alma, né, já ouviu isso? Os olhos, o ouvido, né, tudo aquilo que você vê, aquilo que você ouve, o que você conversa, né. Então, o lado direito, vamos no mesmo vamos falar no mesmo assunto que eu falei do esquerdo, a questão do filme. O lado esquerdo entende que é um filme, ele sabe que é ficção. Já o lado direito, ele não entende que aquilo é um filme e ele não entende que aquilo é uma ficção. Sabe como que ele entende? Ele entende como se você estivesse ali, eh, sendo aquele ator, entendeu? Como se você estivesse ali. Então, se você, um exemplo, assiste muito filme de violência, a probabilidade de o teu lado direito estar em excesso sobre o conteúdo de violência é grande. Digamos que você gosta de filme de violência, digamos que você é um jovem que gosta de jogar jogos violentos, então a tua mente do lado o teu cérebro do lado direito, ele está ali altamente intoxicado com violência. Agora vamos lá, digamos que você está aqui e do nada você viu um alguma situação que você precisa agora decidir se você vai entrar na briga ou se você vai correr. Irmão, se o teu cérebro estiver cheio de violência e você que tiver que tomar uma decisão rápida, sabe quem é que vai tomar essa decisão? O lado direito, teu subconsciente. E 80% de tudo que você vê, que você lê, que você ouve, conversa, fica armazenado nele, mesmo você querendo ou não, entendeu? Então, se você tem muita violência na mente, na hora de decidir rápido se você vai apaziguar as coisas ou se você vai brigar, adivinha quem vai sobressair? A violência. Porque automaticamente, sabe como é que o cérebro vai pensar? Ele vai pensar assim: não, ele é o Rambo. Ele assistiu muito filme de Rambo, ele vai lá e vai quebrar a banca, porque o Rambo, onde chega, ninguém consegue segurar ele, ele salva todo mundo. E ele vai para ali achando que é o Rambo e volta. Apanhou mais que cachorro amarrado, porque ele não sabia lutar, nunca foi lutador, nunca treinou nada na vida, mas a mente dele, ele era um grande lutador, ele era o Rambo, ele era independente do que seja que você gosta de assistir. Mas se você, nessa ocasião, pensasse com calma: "Não, espera aí, eu sei que eu quero ir, eu tô com vontade de ir, mas espera aí, não, calma. Deixa eu pensar direito", aí já é uma outra parte do cérebro entrando em ação, do raciocínio lógico. Aí o que que o raciocínio lógico vai pensar? "Não, espera aí, eu nunca treinei nada, eu não ando lutando, eu nunca briguei na rua, ou se briguei, apanhei. Eu não quero papo com isso não. Ô amigo, calma aí, calma, vamos conversar aqui,
esfria a cabeça aí, não precisa a gente discutir nem brigar, ou então me perdoe, eu errei, entendeu? Você vai levar apaziguar, porque você sabe que você não é lutador, você não vai dar conta desse negócio. Então, você agora pensou com o lado esquerdo, porque é aquele lado que pensa num raciocínio lógico. Não é o lado que se baseia nas emoções, na criatividade, na imaginação e muito menos na visualização de coisas que você assistiu. Outro dia eu vi uma especialista falando, outro dia não, isso já faz muito tempo, que um senhor agrediu a esposa denunciou, ele foi preso e essa especialista foi falar com essa mulher. Ela perguntou: "Como que era o teu esposo?" E ela disse: "Olha, meu esposo sempre foi um excelente esposo, um excelente pai, um homem tranquilo, nunca foi de fazer isso, nunca levantou a voz para mim, nunca me agrediu. Eu não sei por que que ele fez isso." E ela continuou perguntando mais sobre a vida dele, né, e ela chegou a uma pergunta mais ou menos assim: "O que ele gosta de assistir?" Ela: "Ah, ele gosta muito de filme de violência." Que mais, sobre violência que ele gosta? Ah, ele é filme de violência, UFC ele gosta demais, assiste. Ele gosta de jogos de violência, ele tem um monte de jogos que é de violência. Então, automaticamente ali, aquela especialista, pesquisadora já entendeu que o cérebro do lado direito estava contaminado de violência. Então, por um impulso de pensamento e uma escolha rápida e uma escolha emocional, quem se sobressaiu foi o cérebro direito, o lado emocional, né, o subconsciente. Deixou que aquela contaminação de violência se sobressaísse e ele passasse a ser um homem, eh, extremamente violento naquele curto período. E ela foi depois, visitou o rapaz na cadeia e perguntou o que que ele achava do que ele tinha feito. E a resposta foi parecida com a da esposa. "Eu eu sou um bom pai, eu sou um bom esposo, nunca bati minha esposa, nunca gritei com ela e eu não sei por que eu fiz isso." Mas porque ele estava com o cérebro cheio e contaminado de violência. Então, qual é o cuidado que eu peço para você hoje, que está assistindo isso? Tenha o teu lado direito, teu subconsciente, repleto de coisas boas. O que você precisa fazer? Boas conversas, você precisa ler bons livros, você precisa assistir bons filmes, sabe? Existem bons filmes, você não precisa estar assistindo porcaria, porque existem bons filmes. Tem boas séries que contam histórias. Você tem esses documentários, e eu amo, eu gosto muito de documentário, muito mesmo. Só tem um tipo de documentário que eu não gosto de assistir, que é aqueles de homicídio, que conta as histórias dos assassinos e tudo, eu não gosto de assistir isso. Na minha infância eu assisti um pouquinho, mas logo vi que não era para mim. Então, esse tipo de documentário eu não gosto, mas qualquer outro tipo eu gosto de assistir. E então, você precisa, eh, armazenar no teu cérebro direito, no teu subconsciente, coisas boas, coisas que vão te acrescentar algo de positivo. Agora vamos lá, digamos que o teu cérebro direito, né, está bem alimentado. Quando ele vai decidir algo de imediato, porque é assim que ele decide, coisas rápidas, a probabilidade de dar errado as coisas é pequena, porque você tem ali uma mente saudável. Você se preocupou com o que você coloca na sua mente. E não adianta dizer: "Ah, não, eu assisto filme de violência, eu assisto UFC, eu jogo jogos de violência e eu sei definir o que é certo e o que é errado. Eu
não vou nunca escolher o errado. É, isso pode dar certo por um tempo, mas vai chegar um dia, vai chegar um momento que você não vai ter esse domínio, e você vai escolher de forma rápida e vai se arrepender, tá. Então muito cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. Então, nós falamos sobre a mente, um pouco básico do funcionamento do nosso cérebro, e agora nós vamos falar sobre mudanças de hábito, né. Porque se eu tenho péssimos hábitos, eu preciso mudar isso. Se eu gostava de muitos filmes de violência, eu preciso mudar isso. Se eu, não tinha o hábito de escrever o meu relatório semanal, minha planilha semanal, organizar minha vida em planilha, anotar tudo que eu preciso fazer, anotar meus sonhos, objetivos e minhas metas, você precisa de ter bons hábitos. Eu não consigo fazer isso", porque você ainda está agarrado a hábitos ruins, então você precisa mudar. E aqui vai algumas dicas sobre como você mudar, né, essa trajetória, mudar esses hábitos. Primeiro conselho que eu posso te dar é o seguinte: um artigo que eu li falava o seguinte: se você repetir algo entre 30 e 45 vezes, se eu não me engano era eh, esses dados, mas eu sei que era 40 a 45 vezes, então vamos ficar nos 45, quanto mais melhor, né. Então, esse artigo falava que se você repetisse algo entre 40 a 45 vezes, você começava a formar um hábito na sua vida. Então, você precisa fazer essas coisas sem interromper. Se você está aqui num ciclo de mudança, vamos lá, vamos falar sobre mim. A minha ideia é emagrecer. Então, eu preciso todos os dias me alimentar melhor, preciso fazer exercício físico. Pelo menos eu coloquei minha meta de 5 dias na semana. Então, se eu coloquei 5 dias na semana e fiz 3, eu estou fazendo uma mudança de hábito? Não, não estou. Na verdade, na questão de emagrecer, se fizer 3, para muitos especialistas, sim, já é um bom avanço. 3 vezes, para quem não fazia nada, já é uma mudança de hábito. Sim, nesse ponto sim, mas eu estou querendo falar para você de uma mudança de hábito diário. Então, se você estabelece. Tá, vamos falar algo que dá para ser mais simples nessa mudança de hábito. Culto familiar. Então eu decidi que todos os dias, dos 7 dias da semana, eu vou fazer culto familiar. Se eu não faço, mas a partir de hoje eu vou fazer isso por 45 dias e eu vou começar, segundo o artigo que eu li, eu vou começar a criar um hábito. Então se eu estou aqui no 20º dia e no 21º eu não fiz, eu quebrei a minha rotina de hábito, então eu tenho que voltar do zero agora, contar do 1, 2, 3 até o 45. Então, essa mudança de hábito ela é assim, ela tem que ser contínua, se ela for quebrada, ela precisa reiniciar, tá bom? Se você fizer assim, dificilmente você não vai criar um hábito, tá? Deixa eu te dar aqui eu vi um vídeo de um rapaz falando. Ele falou: "Olha, a questão do hábito de você fazer diariamente, ela é importante, mas também se você deixar de fazer algo diariamente, algo que você fazia sempre, você começa a esquecer e deixa de fazer essa coisa". Ele falou assim que na pandemia, eh, muitas pessoas, eh, passaram a escovar menos os dentes, porque estavam em casa o tempo todo e escovavam menos o dente. E depois que a pandemia passou, esse mau hábito de não escovar os dentes todo dia continuou para algumas pessoas, né. Então, você precisa ter mudanças de hábito. E eu separei aqui alguns pontos, né. Primeiro, gatilho que estimula um desejo, o cérebro trabalha para saciar esse, ou seja, não, é só o primeiro ponto aqui, porque tá pequenininho, deixa eu pronto, agora vai dar para enxergar melhor. Primeiro, gatilho que estimule um desejo, ou seja, você tem que, falar para si mesmo
coisas boas que vão acontecer se você mudar de vida. Um exemplo, eu quero emagrecer, então quais são os gatilhos que vão me estimular? Vamos lá, saúde, mais disposição, vou me sentir mais bonito. Então, você está entendendo? Eu tenho que criar gatilhos que vão me estimular, desejos, entendeu? Então eu preciso, enumerar alguns pontos que quando eu quiser falhar ou desistir, eu vou lembrar desses pontos e ele vai me me ajudar, vai me estimular, ok? Segundo ponto, o cérebro trabalha para saciar esse, ou seja, quando eu escolho bons gatilhos que me fazem ter força para caminhar, o meu cérebro vai entender que eu preciso desses gatilhos, que eu preciso sem desculpas receber esses benefícios, né. 3, essa ação gera ei, acho que é prazer, que deu algum erro aqui. Então vamos dizer assim, né, que essa geração, essa essa ação gera um prazer para o seu cérebro, ou seja, você, quando começa a alcançar esses objetivos, ou então quando você enxerga: "Nossa, eu já tive alguma mudança", você começa agora a ter prazer nesse hábito que não fazia parte da tua vida. Ou seja, ele vai entender o seguinte: quando eu caminho, quando eu me alimento diferente, eu fico diferente, eu começo a emagrecer, eu começo a ter mais saúde, começo a ter mais disposição, e o cérebro pensa: "Isso é bom para mim? Nossa, isso é maravilhoso". Então, essa ação gera esse prazer, né. Quarto, o seu cérebro ele vai buscar essa recompensa novamente, né. Ou seja, vai virar um ciclo vicioso. Nossa, já perdeu 5 quilos, já se sente melhor, não, vamos lá, mais 5 quilos. Aí ganha mais, perde mais 5 quilos. Aí ele olha: "Nossa, perdi 10 quilos, então vamos lutar mais, vamos lá, mais 10 quilos". Aí ele olha e ele começa a perceber as recompensas, começa a ter mais saúde, começa a ficar mais alegre, mais disposição, começa a sentir que a vida está melhorando em vários aspectos. Então olha, o quão bom é esse ciclo vicioso. Mas para isso, você precisa ter essa mudança de hábito, que tem que ser tem que ser um ciclo que tenha início, meio e fim, ok? Ininterrupta. Você não precisa não, você não pode interromper esse processo. Você precisa avançar nesse processo, ok? Então, nessa mudança de hábitos, nós temos aqui alguns pontos, né, que você precisa fazer e está ligado a essa próxima tela aqui. A pergunta que nós vamos ler lá, você vai colocar aqui em cada fase, ok? Então, o que você precisa fazer nas mudanças de hábitos? Primeiro ponto, você precisa escrever seus maus resultados, né? Ou seja, as consequências maléficas que o hábito a ser mudado te trairia, né? No curto, médio e longo prazo. Ou seja, você precisa listar os maus resultados e os maus hábitos que você tem para que possa mudar. Eu vi um especialista falando que é difícil você retirar um mau hábito. É muito difícil. Ele até falou que é quase impossível se retirar um mau hábito, mas é fácil substituí-lo. Então você vai listar os maus hábitos que você tem na sua vida e vai substituir por bons hábitos, ok? Segundo, agora você vai listar os benefícios do novo hábito, entendeu? Vamos lá no meu mesmo exemplo. Eu, quais são os meus maus hábitos para emagrecer? Que não está me ajudando a emagrecer. Esse. Agora eu vou listar aqui, os novos benefícios. Aí pode voltar as mesmas coisas que eu falei, mais saúde, mais isso, mais aquilo, isso, entendeu? Então, você precisa estabelecer agora os benefícios do novo hábito.
a ser estabelecido e se visualize desfrutando deles, ou seja, já se imagine lá, alcancei, vai dar certo, pensamento positivo. Terceiro, identifique o gatilho do velho hábito, ou seja, do mau hábito, e o bloqueie imediatamente quando ele aparecer, confrontando com as listas acima. Ou seja, você que tem um mau hábito, você sabe que esse mau hábito ele vem aliado a um gatilho. Esse gatilho que vai fazer você voltar aos maus hábitos. Outro dia um jovem me perguntou, pastor, o que eu faço para vencer o mal da masturbação? E eu lembrei desse treinamento aqui. E eu falei para ele exatamente mais sobre esse ponto aqui da mudança de hábito. Ele precisaria retirar os maus hábitos, precisaria agora fazer uma lista de benefícios e ele precisaria identificar o gatilho do velho hábito. E ele falou, pastor, geralmente é à noite, quando eu estou só, ou se eu estiver vendo um TikTok ou um Instagram, qualquer coisa que seja de vídeo, e passe ali uma mulher seminua. Se passar uma mulher seminua, já é o gatilho que me leva a fazer isso. Eu falo, olha, então aí você já identificou aqui o seu gatilho. Então você precisa deixar de consumir essas redes sociais. Ou você agora vai consumir as redes sociais, mas com um conteúdo diferente. Entendeu? Então, você tem que olhar para os seus gatilhos, para o seu mau hábito e identificar os gatilhos dele. Agora vamos lá voltar a falar da minha vida. Se quando eu comecei a fazer a minha planilha de exercício, de alimentação, eu identifiquei alguns gatilhos. Um exemplo, que atrasava muito na questão de uma boa alimentação, era dormir tarde. Mas infelizmente, muitos dias eu tenho que dormir tarde por conta do trabalho. Mas dormir tarde, para mim, é um péssimo gatilho, porque eu sinto fome e vou querer comer, entendeu? Aí já é um péssimo gatilho. Então eu tenho que parar, pensar e entender quais são os gatilhos que quando eu vejo, ou eu olho, ou eu escuto, eu quero fazer a coisa errada. Identificando os gatilhos, você agora vai tentar evitá-los. Quarto, foque principalmente nos benefícios no longo prazo, mas celebre cada pequena vitória. Capriche na recompensa que você vai se dar ao estabelecer esse novo e bom hábito. Ou seja, nós temos que focar no longo hábito, mas temos que celebrar as pequenas vitórias. Ou seja, falando da minha vida de novo, a longo prazo eu quero perder 40 quilos, mas se eu perco 5, 10, eu tenho que comemorar para que eu estimule meu cérebro, para que ele continue nesse ciclo vicioso, para que eu possa alcançar o objetivo selecionado. Olha essa citação aqui, muito bacana. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Esse cara aqui foi muito inteligente nessa citação. Essa citação, ela é muito forte. Ela fala de um processo para que você seja bem-sucedido. Plante um pensamento, colha uma ação. Ou seja, tudo na nossa vida começa na nossa mente. Um negócio que tu sonhou ou um negócio que tu vai montar começou na tua mente. Agora você entendeu que tem que fazer uma ação. Aí ele fala: plante uma ação e colha um hábito. Quando você tira do papel e começa a executar na sua vida, as coisas vão dar certo, porque você vai fazer isso diariamente. Plante um hábito e colha um caráter. Olha que legal! Plante um caráter e colha um destino. É muito forte isso aqui. Isso aqui, olha, eu vou dizer para vocês,
que essa é uma das citações das frases que vai me acompanhar a partir de hoje na minha vida. Muito forte, muito sábio, eh, de grande valia essa citação. Lembrando que você vai ter que colocar ali as perguntas nesse quadradinho aqui, e para facilitar as perguntas, né, qual é o gatilho desse hábito, como eu pratico, o que sinto quando pratico e com que frequência faço isso. Se para cada pergunta ali você fizer essas subperguntas, você vai entender e vai começar a um processo de mudança de hábito poderoso na sua vida, né. Então não esqueça desse ciclo de mudança de hábito que é muito importante. Finalizamos por aqui. Espero que esse pequeno conteúdo básico possa ter te ajudado bastante na nas tuas metas e objetivos. E lembrando que nós estamos falando muito sobre isso, dessa mudança de vida, esse equilíbrio, para que possamos ser melhores na obra de Deus. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, é a primeira vez que está assistindo, nós fazemos parte dessa escola missionária, mas em primeiro momento nós estamos buscando um equilíbrio de vida, né? Para que possamos avançar com excelência, porque para Deus tudo tem que ser feito com excelência. Deus abençoe você, sua vida, sua família, que não falte o alimento na sua mesa, nem saúde e nem sabedoria, que essas coisas possam ser abundantes em sua vida, em nome de Jesus. Fecha teus olhos e vamos agradecer a Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado, Pai, pela aula de hoje, que possamos colocar em prática cada ensinamento que tem sido passado aqui ao longo dessas semanas, que possamos, Pai, de alguma maneira, entender que precisamos buscar esse equilíbrio, que precisamos ter gestão da nossa vida, precisamos ter, Pai, empatia com as pessoas, precisamos ter um pensamento positivo, precisamos, Senhor, viver de conformidade com a Tua palavra, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por cada um de seus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Até a próxima. Deus abençoe.